Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso curso. Fizemos uma introdução rápida sobre o que seria uma abrangência da produção de texto e agora nós vamos conversar sobre o texto dissertativo. A dissertação, que é o texto, na verdade, é a composição mais exigida nos concursos públicos, ok? O que é dissertar, meu amigo? Qual é a sua ideia acerca de dissertar? O que é que você atribui à dissertação? Perfeito? Pense um pouquinho e venha comigo. A dissertação. Olha lá. Dissertar é discorrer acerca de uma determinada temática, de forma argumentativa ou expositiva. O que é isso? De forma argumentativa ou de forma expositiva. Eu posso produzir um texto totalmente imparcial ao que eu estou escrevendo ali, não me envolvo. Quando eu faço esse tipo de produção, então eu tenho aí o expositivo informativo, cujo objetivo principal é tão somente informar, não é me posicionar. Okay? Por isso nós dizemos que o informativo, o expositivo informativo tem um caráter referencial. A preocupação básica é tão somente a informação e não o posicionamento, o ponto de vista. Quando você vai fazer uma dissertação, então tem lá um critério no conteúdo. Por exemplo, a FCC faz isso. Conteúdo, um dos pontos, posicionamento. Ok? Então, entra no conteúdo do posicionamento. Se você escreve um texto e não se posiciona, então você certamente vai ter uma nota bem inferior. Então, posicionamento é fundamental. Mas não no expositivo informativo, mas sim no expositivo argumentativo. Então, veja comigo. Discorrer acerca de uma determinada temática de forma argumentativa e expositiva. O argumentativo tem um caráter emotivo. Olha cá. E o expositivo, um caráter referencial. Qual é a ideia do caráter emotivo? O que é o emotivo? É uma função de linguagem, ok? É a função emotiva, tem como foco o que? A primeira pessoa. Então, o que é a dissertação de caráter argumentativo, emotivo? É exatamente aquela em que você se posiciona. Está ali expresso o seu pensamento, o seu ponto de vista, ok? Agora, esse é o posicionamento, esse é o ponto de vista, tem que, na verdade, que estar embasado, tá certo? Em um conhecimento teórico. E esse conhecimento teórico eu vou adquirir como? Claro, com a leitura. Perfeito? Daí, a grande ferramenta é a leitura. Agora, eu só não posso afirmar que toda pessoa que lê escreve. Isso não é bem verdade. Ok? Por quê? Porque a escrita exige que você tenha uma habilidade. Você cria uma estrutura de texto e, a partir daí, passa a ter uma habilidade para escrever. Tá certo? Agora, veja. Foco maior é o conhecimento. E eu vou conseguir esse conhecimento para poder fundamentar a minha argumentação, tem que ser, eu só consigo isso com o quê? Com a leitura. Então eu preciso ler, tá certo? Isso é lógico. Muito bem, a leitura é o alimento da alma, é o alimento do intelecto individual. Veja bem, então, caráter emotivo, caráter referencial. Referencial é a informação, o emotivo é o posicionamento, é a primeira pessoa. Vamos fazer a leitura de um texto. Veja lá, texto informativo. Perceba bem que nesse texto, nós não vamos ter o posicionamento de quem o escreveu. Diz assim, olha lá. As mortes por acidentes de moto no Ceará tiveram um aumento de 116% em relação ao mesmo período observado no ano passado. O alerta foi dado pelo Instituto Médico Legal, IML. A estatística levou a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania a propor uma campanha de conscientização dos motociclistas sobre as causas que estão provocando tantos óbitos. O período observado foi o de 1º de janeiro a 15 de maio deste ano. O número de mortos soma 67, o que dá uma média de 13,4 mortes por mês. São quase 4 pessoas mortas por semana. Vocês puderam observar aí um texto de caráter referencial. Okay? Aquele que se preocupa basicamente com a informação. Então, nesses 2 parágrafos, nós não percebemos o envolvimento ou posicionamento de quem o escreveu. Ok? Então, quando isso ocorreu, eu tenho um texto o quê? Informativo. Um texto expositivo, informativo, cujo objetivo é apenas apresentar a informação e não o posicionamento. Vamos fazer a leitura agora de um texto que há o posicionamento, de um texto pessoal, ok? Acompanhe comigo. Texto argumentativo. Olha lá. O desrespeito aos aposentados por parte das autoridades proporcionará, faltou aqui um Rzinho, deixa eu colocar aqui, acompanhe comigo, muito bem,
proporcionará a... Não proporcionará, não, desculpe, só não está separado. Seria o quê? Proporciona à sociedade. Vou repetir, tá certo? Deixa eu colocar aqui uma barrinha. A ideia é de presente mesmo, não é de futuro do presente, não. Fica assim. O desrespeito aos aposentados por parte das autoridades proporciona à sociedade um sentimento de revolta e vergonha, na medida em que seus direitos, garantidos pela Constituição, são constantemente violados, retirando-lhes a cidadania. Veja o segundo parágrafo. Essa atitude mostra o quanto nossos governantes não se preocupam com a população idosa. Deixa eu colocar aqui uma ferramenta. Pronto. Não se preocupam com a população idosa. Pessoas que trabalharam a maior parte de suas vidas em benefício da nação, é aqui que fica a separação, em benefício da nação, não deveriam passar por humilhações. Bem, vocês podem observar, logo no comecinho do texto, que já há a exposição dele, ou seja, o proporcionamento, quando ele diz assim, olha, o desrespeito aos aposentados por parte das autoridades proporciona à sociedade o sentimento de revolta e vergonha. Essa é a opinião dele. Então ele está fazendo ali a sua exposição. Só que essa opinião, ele começa a embasar. Ela vem embasada em quê? Numa relação teórica, da qual ele faz a justificativa, okay, para a apresentação dele. Então, no momento em que ele argumenta, afirma, aí o que é que ele faz? Afirma, ele faz a justificativa, ok? Que é fundamental isso aí. Essa justificativa é que vai fortalecer o meu argumento. E aí eu percebo que nesse texto aqui, o que é que houve? Nesse texto, ok? Há a presença da opinião, posicionamento. Quando você verifica o segundo parágrafo, tá certo? Olha o segundo parágrafo de novo. Essa atitude mostra o quanto nossos governantes não se preocupam com a população idosa. Ok? Separar aqui. Não se preocupa com a população idosa. Pessoas que trabalharam a maior parte de suas vidas em benefício da nação não deveriam passar por humilhações. Então ele começa de uma forma mais forte, né? Sem entrar na exortação. Não é bom na produção de texto, esse tipo de texto, que você vai se posicionar, você exortar. Porque a exortação, ela é muito tendenciosa, você retirar tudo que você tem ali para colocar. Então, a ponto de eu ter o seu retrato, ok? Todos os seus pensamentos, isso é um pouco equivocado. Você tem que colocar o seu posicionamento, mas sempre embasado em uma fundamentação teórica. Nunca esqueça isso. A minha argumentação, ela não pode ser fragilizada. Quem vai fortalecer o meu argumento é exatamente a minha justificativa, ok? A minha fundamentação. Nunca esqueça isso. Por que às vezes você recebe o seu texto, em alguns casos, no concurso público, eu recebo muitos espelhos, aí está lá, argumento frágil, ou argumentos frágeis, ou argumento fragilizado. Ok? Por que isso está lá? Porque você criou o argumento, mas não houve a fundamentação, e aí prejudicou o argumento. Tá certo? Então a fundamentação é primorosa. Ok? Aí, cuidado com isso. Bem, eu disse a vocês que o texto dissertativo é um texto científico e nós vamos nos preocupar principalmente com o quê? Com o argumento. Então surge o argumento, depois que eu tenho esse argumento montado, aí eu vou partir para uma fundamentação, ok? Essa fundamentação vai fortalecer quem? Vai fortalecer o meu argumento. Ora, se eu tenho argumento e tenho fundamentação, eu tenho que estar embasado. Não tenho? Exatamente. Então, isso é experimento. Olha. É o meu conhecimento, amigo. O experimento é o quê? É o meu conhecimento. É o que já existe. Tá certo? É o que eu tenho ciência. Então, está aqui ele. Olha. Meu conhecimento. Bem, se já foi experimentado, virou o quê? Ciência. Isso quer dizer que no meu texto dissertativo, eu não vou criar nada. Por que eu não vou criar nada? Porque no texto dissertativo, o texto dissertativo é um texto de caráter científico. Daí o cuidado também no momento que você vai produzir o texto, evitar algumas expressões da oralidade, já que o texto tem um caráter científico. Não é impróprio nem inadequado você fazer uso de determinadas figuras de linguagem para o artigo, por exemplo. Não é. Por quê? Para esse tipo de texto. Por quê? Porque se houver o processo de motivação e houver ali a condição de você colocar aquela figura, você não vai
Você não pode ser apenado por isso. Por quê? Porque é um texto de caráter dissertativo, mas houve ali uma motivação linguística. Se houve motivação linguística, você pode fazer uso tranquilamente. Não deve o quê? Sair colocando traços de oralidades, ok? Uso indevido de vocábulos, porque isso aí atrapalha o texto. Processo da repetição, o texto fica repetitivo. Há o processo do circunlóquio. Tudo isso é prejudicial no momento em que eu vou colocar o meu posicionamento. Por quê? Eu tenho que primar, independentemente do gênero, qualquer gênero textual, eu tenho que primar pela objetividade. É a concisão. Tenho que ser objetivo, ok? E a objetividade não reduz o seu conteúdo, pelo contrário. Tá certo? A objetividade, ela aponta a condição que você tem de repassar o conteúdo de forma prática, de forma objetiva, tá certo? De forma bem elegante até. Então, tenham cuidado com isso. Não é a ideia da objetividade que vai me fazer retirar ou perder o meu conteúdo. Eu tenho que escrever 25 linhas só, Marcelo, ou 30 linhas no máximo. Então, como é que eu vou expressar todo o meu conteúdo ali? Não, você vai expressar todo o seu conteúdo exatamente de forma muito objetiva. A concisão é para isso, para que você expresse, para que você aponte ali, mostre o seu conteúdo, ok? Mas de uma forma prática, de uma forma em que o leitor possa compreender o seu texto. Detalhe importante. Se você puder escrever pensando sempre no seu leitor, a sua produção já vai melhorar antes mesmo de você iniciar o texto. Ok? Então, antes de você produzir o texto, pense no leitor. Não pense no corretor, porque o teu corretor lá, antes de ser corretor, ele é um leitor. Perfeito? Fique atento a isso. E mais, tente fazer ler o seu texto apenas uma vez. Porque se ele ler o seu texto apenas uma vez, rapaz, ele vai ficar muito grato. Tá certo? Porque aí ele vai dizer, o texto está bem elaborado. Tá ok? Muito bem. A estrutura do texto dissertativo. Olha, o texto dissertativo ele é estruturado por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Resta saber qual é a importância de cada parte dessa daqui. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Veja bem. Você tem certeza que sabe o que quer dizer introdução? O que é a introdução no texto? Veja bem. Intro é um prefixo que quer dizer dentro. Dução, substantivo abstrato, do verbo duzir, que na língua portuguesa só tem sentido com o prefixo, que é do latim ducere. Duzir quer dizer levar, do latim ducere quer dizer levar. Intro, dentro, então é levar para dentro. Marcelo, agora eu comecei a alcançar. A introdução é levar para dentro, exatamente, amigo. Levar para dentro o quê? Ou levar para dentro quem? Levar para dentro seu leitor. Viu só? Como eu só posso escrever pensando no leitor? Eu tenho que levar para dentro esse leitor, tá ok? E o que seria o desenvolvimento? O desenvolvimento é a explanação. A introdução não deve ser vista como um resumo, porque eu só posso resumir o que eu tenho todo pronto. Se o meu texto não está pronto, como é que eu vou ter a introdução como resumo? Não posso ter isso. O desenvolvimento é a explanação. É a partir daí que eu dou a minha progressão temática. Correto? E a conclusão? Aí, Marcelo, a conclusão. A conclusão é o caráter óbvio. Eu vou fechar o círculo. Perfeito? Olha. Eu vou fazer isso aqui. Olha. A introdução, olha cá, conclusão, olha, fechou. Ok? Quando eu faço isso aí, eu consigo fechar esse ciclo, começo e fim, aí eu tenho a conclusão, porque a conclusão nada mais é do que o princípio do silogismo mesmo. É o caráter óbvio. Ok? Se eu digo, Paula é mulher, legal, ninguém questiona, Paula é mulher. Toda mulher é inteligente. Opa, Marcelo, essa premissa, mas tá bom. Paula é mulher, toda mulher é inteligente. Qual é a conclusão? Que Paula é inteligente. Perceberam? Então, isso é a conclusão também do texto. Esse caráter lógico, óbvio. Tá certo? Que você pode oferecer a ele, sugestão, ou fundamentar um pouco mais a sua postura crítica. Tá certo? Sem nenhuma complicação, ok? É isso aí. Próximo encontro eu volto com vocês para falar bem da introdução. Fique com Deus e até lá.